Pode anotar, tá começando. E ó, esse ano aqui a gente já teve a Mama fazendo a gente chorar várias vezes. A gente teve uma estreia top, que foi o Nelsinho falando sobre evangelismo. E nesse programa de hoje, a gente tem uma outra estreia de um nível assim, other level, elevadíssimo. Porque a gente tá aqui com o pastor Hamilton para falar com a gente sobre como experimentar Jesus através da oração. A estreia é dele, mas o pastor Douglas está aqui também, e ele não está estreando, não. Isso aqui também já é uma cadeira cativa, né, pastor? É ele que eleva o nível, tá? Eu tô aqui, não, eu tô olhando para cima e estamos muito felizes por isso. Mas eu quero saber uma coisa. Você sabe o que é oração? Como experimentar Jesus através da oração? Os pastores estão aqui para falar sobre isso com a gente. Então, eu já vou lançar a bomba na mão do estreante. Pastor, o que é oração? Porque eu ouço muita gente falando assim, eu não sei orar, eu não sei como orar, eu não oro bonito, achando que são palavras eloquentes ou coisa do tipo. Mas o que é oração, assim, para facilitar o nosso entendimento? Vou pegar de cara, assim, Ângela, a definição mais básica, né, que a gente dá para todo mundo. É falar com Deus. Sim. Né? Jesus fala aqui em Mateus, aqui, por essa razão vós orareis. Ele vem e fala assim, vocês vão orar assim, como? Pai nosso que estás no céu. Então você começa a falar com alguém, a falar com Deus. Se Deus é um Deus de relacionamento, como que eu vou ter um relacionamento com Deus se eu não falo com Ele? Se eu não tenho esse relacionamento? Como é que a gente está num ambiente, vive num ambiente junto e eu não falo com essa pessoa? Sabe, eu tenho 2 filhos e a coisa que eu mais gosto é que eles falem comigo. Que eles, tudo que eles fazem, pai, eu fiz isso aqui, pai, eu fiz isso, pai, eu tô assim, pai, eu tô assado. Às vezes eu fico tentando tirar coisas dele. Como é que você tá, filho? Como é que tá o seu coração? Eu quero ouvir dele. E a gente entendendo como esse Deus, um pai amoroso que é, Deus quer ouvir a gente. Exatamente. Sabe? Mas tem gente que fala assim, Deus já sabe o que está no meu coração. Eu não preciso falar, porque Ele já sabe. Eu ouço muito isso. Não sei se vocês já ouviram. Não, normal. Coisa mais extremamente comum. As pessoas confundem se expressar e se relacionar com Deus de uma forma natural e não mística, né? Porque, querendo ou não, a nossa herança espiritual no Brasil, nossa herança, até por conta da herança católica, mistifica muito a oração, aquela coisa que só pessoas espirituais têm acesso, só os sacerdotes, só as pessoas mais espirituais, mais santas do planeta Terra têm acesso, e colocam como algo distante, quando o pastor Milton começou falando. Oração é uma comunicação direta com alguém que você tem um acesso. É uma comunicação direta com Deus que já te deu todo o acesso, né? Eu vejo que voltar para o princípio, voltar para a simplicidade do que Jesus colocou, você vê que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele coloca as coisas mais simples do dia a dia. Ainda que seja a oração mais poderosa que existe, ele coloca as coisas simples e normais do dia a dia. As coisas básicas, né? Pai Nosso está no céu, santo é o seu nome. Você já começa com uma expressão de adoração. Né? E fala do alimento, e fala do relacionamento. Então, Jesus deixa claro que é numa simplicidade, né? Sim, em coisas diárias, né? Nessas Exatamente. necessidades básicas do dia a dia, né? No dia a dia, eu vejo assim, quando você vai ler sobre oração, eu li alguns livros, a gente vê textos, você, ao mesmo tempo que você sabe que Deus sonda o nosso coração e conhece todas as coisas, porque ele realmente sabe, porque Ele é Deus. Mas, ao mesmo tempo que Ele sabe, Ele quer que você se expresse. Né? O texto fala lá que fazei conhecidas as vossas petições diante de Deus, com oração, com súplicas, com ações de graça. Então, Deus quer que você se expresse para Ele. Deus quer que a gente ore. Deus quer que a gente fale. Como eu falei aqui, eu quero que meu filho fale comigo. E a melhor forma para você entender essa relação de oração, de orar, cara, se eu tenho um filho que não fala comigo, eu fico muito triste. Eu fico muito preocupado. É verdade, né? A gente transferir isso para Deus dá uma tristeza maior ainda. Né? Você tem a sua filhinha agora, né? Imagina quando ela começar a crescer. Imagina se ela cresce e não fala nada com você. Ela não fala, eu já fico feliz. Exatamente. Você, é hora de você abraçar, você fica... Até a expressão, a coisa mais linda que você ouvir, você vai ouvir ela falando mamãe, papai. Ela vai falar papai primeiro, tá? Eu tô ensinando a falar Jesus. Eu sou muito religiosa, eu acho, mas eu tô Jesus. Ela vai falar papai e mamãe primeiro. Então, comida, mamar. Mas
Deus quer isso da gente. Sim. Sabe, eu creio que Deus quer esse relacionamento tão simples, verdadeiro, porque a partir do Deus residente que a gente tem, sabe, como é que eu vou orar sem cessar? Né? Vou ficar 24 horas trancado dentro do quarto de joelho. Exatamente. Como é que eu vou orar sem cessar? Sim. Como é que é isso? Que coisa é de orar sem cessar? Vamos orar sem cessar? E aí, como é que eu faço orar sem cessar? O tempo todo eu vou ficar falando? No dia a dia. Porque tá ali, né? Andando de bicicleta, nadando, pedalando, caminhando, fazendo compras. Trabalhando. Sabe? Porque ele está dentro, né? Ele está dentro. Então eu tenho a minha prática de oração é assim. Sabe? Essa coisa, eu vou andar de bicicleta, eu vou orar. Eu estou lavando louça, eu gosto de lavar louça. Eu lavo louça. Eu amo. Eu lavando louça é a hora que. Sabe, eu estou ali, aquele barulho de pia, aquela coisa toda, mas eu estou ali. Sabe, fala comigo, Deus. Sabe? É porque é uma troca, né, pastor? É uma troca. Deus não só quer que a gente fale, mas Ele também quer falar com a gente. Muito importante, né? isso. Sabe por quê? Quando eu converti, isso é algo que eu sempre falo para as pessoas. Eu sempre achava que era Deus no céu e o resto aqui na terra. Eu vim de uma família bem católica e tal. Então, para mim, era Deus no céu aqui na terra, e eu falava com Deus, ele me ouvia, mas eu não sabia que eu podia ouvir Deus. Não sabia que eu podia ouvir o Espírito Santo falar comigo. Mas como as pessoas sabem que é o Espírito Santo falando com elas? Como entrar nesse lugar, né? Eu vejo que... Eu estava até pensando sobre isso, né? Porque um bebê, quando ele nasce, ele ainda não conhece voz nenhuma. Então, quando a gente nasce na fé e a gente começa a se relacionar com Deus, é exatamente o exemplo do bebê que começa a ouvir a voz do pai. Começa a ouvir a voz da sua mãe. Ele começa, de pouquinho em pouquinho, a reconhecer a voz, a reconhecer o nome dela, a reconhecer a voz, a reconhecer que está falando com ela, reconhecer que está chamando ela. Porque não vai ser de um dia para o outro que não, agora eu estou ouvindo é exatamente Deus. Porque é natural que exista uma interrupção da nossa alma, uma agitação da nossa alma, a nossa mente, as nossas intuições, reflexo de um estilo de vida que a gente já tinha normalmente, sem a presença do Espírito Santo, sem estar conectado com o Espírito Santo. Sim. Então, é natural que no iniciozinho você aprenda a reconhecer indícios da voz de Deus, percepções da voz de Deus, até que você vá desenvolvendo, e quanto mais maduro, mais treinado, mais o tempo passa e mais você se relaciona com Deus, mais você vai aprendendo a reconhecer de forma simples essa voz, e quando é Deus que está falando, ou quando é algo da nossa mente, enfim, das nossas emoções, né? Essa é a forma mais simples de se entender. Porque se olharmos para uma criança, vamos perceber claramente que é um processo. Então você precisa treinar, você precisa desenvolver e crescer, né? Eu creio que a dúvida vai estar sempre como é que eu vou ouvir, como é o Espírito Santo falando. A grande questão é a seguinte: ele nunca vai falar fora da palavra. Sim, com certeza. Ele nunca vai falar algo que está fora, desalinhado com a palavra. Então, assim, a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. Às vezes também a gente pede e não recebe porque a gente nem pede. Então, a grande questão é essa. Como que eu vou saber se é Deus falando comigo? E eu entendo que isso também é um processo. Sim. Isso não é da noite para o dia. Isso não é, exatamente. Esse diálogo que a gente vai desenvolvendo das primeiras palavras, sabe, essa relação. A oração é a linguagem de Deus. É o idioma de Deus. Oração, para mim, é o idioma de Deus. Então, eu oro, você pode orar em português, em qualquer língua que você orar, a oração é o idioma de Deus. É o que eu estou falando, é uma via de mão dupla. Eu vou lá para orar, mas eu também preciso parar para ouvir. E quando eu vou ouvir, eu preciso estar também muito alinhado com a palavra, porque é muito importante a gente, quando começar a trilhar esse caminho de oração, é orar alinhado com a palavra. Eu sempre gosto de pensar na sala de oração, que é o seguinte: você tem a vontade de Deus, né? Você tem aquela que é a vontade de Deus, que está aqui na palavra, né? E você tem a sua palavra também, que você vai declarar a vontade de Deus. Então, sabe, pedireis o que quiser e vos será feito. Vamos pedir com fé e vos será feito. Então, eu pego a minha declaração,
com fé, acreditando na palavra que já foi liberada. Quando eu junto isso, eu tenho uma declaração muito forte. Eu tenho um poder no meu alinhamento de orar em relação ao que a palavra está dizendo, com aquilo que Deus já liberou. Porque o ato, sabe, o Espírito Santo, ele quer trabalhar junto com a gente. A gente vivendo agora, nós vivendo essa dispensação de Deus residente dentro da gente está aqui falando, e quando eu oro a palavra, eu potencializo a minha oração. Eu não tenho dúvida na minha oração. Então, só para dar um exemplo, oração por cura. Sabe, a gente sempre dá aquele exemplo, né, que as pessoas, tá alguém enfermo, a palavra já declara, e porão as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. E aí você vai orar, você já vai orar assim, Senhor, se for da sua vontade. Já deu ruim. Não é? Peraí. Senhor, a tua palavra diz, porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Chame os presbíteros e a oração do presbítero, a oração da fé vai curar o enfermo, vai salvar o enfermo. Então, é algo que eu tenho que fazer, alinhado com a palavra. Ângelo, isso é uma bomba. Você afirma e reafirma ela, né? Isso é uma bomba. Crie, por isso declarei. O texto fala isso. Exatamente. Crie, por isso falei. Isso é uma bomba. Até porque a palavra é inerrante, né, pastor? Cara, isso é uma bomba. O nosso entendimento a respeito de algo para orar, ele pode estar errado. Porque está sujeito às nossas emoções, está sujeito às nossas experiências, está sujeito ao nosso intelecto. Agora, a palavra é inerrante. Não, a palavra é absoluta. Que chave isso aqui que vocês A palavra vai estar sempre perfeita, sempre certa. Sabe? E ela tem palavras para tudo. A palavra de Deus, ela tem solução para tudo, resposta para tudo. É verdade. Agora, a gente falou sobre pessoas que podem ouvir a voz de Deus, mas tem o contrário também. Como saber se Deus está me ouvindo? Será que Deus, de fato, está ouvindo as minhas orações? Porque talvez pessoas não parem para orar porque tenham ainda essa dúvida. Tipo, Deus não vai ouvir. Ou talvez estejam em condenação. Ou talvez estejam, de fato, em pecado. Sabe? Ou então, realmente, já se arrependeram, mas estão nesse lugar de condenação e eu não sei se Deus está me ouvindo. Porque também existe a voz do acusador, né? Sim, verdade. Então, como saber que Deus está ouvindo as minhas orações? Fala, pastor. Vou falar. Fala que eu anoto. Eu também. Não, um texto que eu amo, assim, que para mim é uma chave a respeito desse assunto, é o Salmo 51. Eu tinha até anotado ele aqui. Eu separei também um texto aqui. O versículo 16 fala: pois tu não desejas sacrifício, senão eu o daria. Tu não te agrada com ofertas queimadas. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, tu não desprezarás. Então já é um fato de que se houver um coração quebrantado e houver um coração contrito, vai ouvir, o Senhor vai estar recebendo. Se houver realmente um quebrantamento da nossa parte, se houver um quebrantamento do nosso coração, o Senhor vai estar recebendo. Né? Até porque a própria palavra fala que o Senhor já está com seus olhos sobre a terra. Eu gosto sempre de pensar nisso, né? Porque a palavra nos dá embasamento para isso. Deus é o maior interessado na nossa oração. Verdade. Deus é o maior interessado no nosso coração entregue, no nosso coração quebrantado. Então, se ele já está com os seus olhos, eu gosto de pensar até na cena. Imagina Deus olhando para a terra, procurando os corações que são dele, procurando aqueles que o adoram, procurando aqueles que se relacionam com ele, como ele se relacionava com Adão desde o princípio, que foi o propósito da criação do homem, relacionamento para o estabelecimento do governo dele na terra. Então, se já há essa disposição no coração de Deus, se eu tiver o coração quebrantado e contrito, se eu tiver a humildade, se eu tiver a reverência para me chegar diante de Deus, é certo que ele vai ouvir, é um fato que ele vai ouvir. Tem um salmo que eu lembrei, porque, na verdade, eu não esqueço dele que eu amo, só quero compartilhar com vocês, tá? Porque ela, assim, não tô no nível não, mas eu tenho um salmo aqui porque a palavra tá. Que fala assim: eu amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas orações, porque ele inclinou para mim o seu ouvido e, portanto, enquanto eu viver, o invocarei. Que é o Salmo 16, versículo 1 e 2. Eu amo, porque toda vez que eu vou orar, esse Salmo vem dentro de mim. Era esse que você tinha separado? Eu ia buscar esse Salmo, porque, sabe, o Senhor é isso, Gânio. É essa questão. Jeremias 33, 3 fala assim: clama a mim e eu responder-te-ei. Mostrarei as coisas grandes e poderosas que tu não conheces. Ai, que maravilha isso. Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar,
nem o seu ouvido obstruído, para que não possa ouvir. Contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vós. Sabe qual é a grande questão? Eu estava meditando nesse texto. As pessoas falam, então, meu pecado me separou de Deus. É como se eu pudesse fazer isso aqui, ó. Vou só representar rapidinho. O meu pecado é esse iPad aqui. Deus está representado pelo pastor Douglas. O meu pecado faz separação. Eu não vejo Deus, mas ele me vê. Uau! Ele me vê. Exatamente. Por isso que um coração quebrantado, ele não despreza. Exatamente. O meu pecado eu posso ter pecado, mas é a minha intenção de buscar, a minha intenção de Senhor, perdão, perdoa. Sabe, a minha intenção de chegar... Não, a gente é pai, se seu filho chegar, pai, desculpa, errei. Pelo amor de Deus, você vai chegar e falar assim, não, que absurdo, olha o que é que você fez. Um coração quebrantado não despreza. É o texto que o pastor... Você leu Salmo 51, né? É aquilo, sabe? Não retires de mim o teu Espírito Santo. Não retires de mim aquilo que justamente vai me dar o acesso, a condição de chegar até o Senhor e falar assim, Pai, perdoa. Então, esse é o diálogo da oração. Então, as pessoas têm muito essa questão de, será que Deus está me ouvindo? Está ouvindo, mas você está orando como tem que orar? Você está falando o que tem que ser dito? Você está realmente falando? É muita coisa. O acusador vem realmente para falar assim, ó, existem textos que falam a respeito disso. Nossa, sabe, é como se fosse um teto de bronze, que as suas orações vão ser ali interrompidas. Mas é óbvio que é pecado, é dureza do coração mesmo. Sim. E Deus vai até usar essas coisas para tratar o nosso coração, porque uma das coisas também que a oração faz é transformar a gente. A oração, para mim, também é uma linguagem que não é só uma oração de petição, mas é uma oração de transformação, porque é nesse diálogo que eu sou transformado. Sim. É verdade. Sabe, é nessa vida de oração que a gente é transformado. Sim. A gente tem a sala de oração, a gente tem um ambiente de oração que é justamente para gerar isso na vida das pessoas, sabe? E eu ia perguntar até como manter essa constância na vida de oração, né? E acaba que a sala de oração ajuda, mas quem não pode estar aqui dentro? Quem não pode estar... Por mais que tenha hoje no YouTube, consiga assistir à distância, acho que entra também naquele lugar que você falou de orar sem cessar e não precisa ser você ter trancado dentro do quarto. Mas como manter essa constância ali dentro? Como ser constante na oração? Quer responder? Falar? Não, pode falar. Não, eu vejo que uma das coisas mais... Hoje, eu entendo que a minha vida de oração ela é uma necessidade. Assim como eu preciso comer de manhã, hoje de manhã eu tomei meu café da manhã, treinei, voltei, comi de novo, eu preciso me relacionar com Deus. Eu também tive minha oração, eu também tive meu tempo de oração. E vai haver um momento em que eu vou precisar, durante o meu dia, me voltar de novo com o meu espírito e me relacionar de novo com o Senhor para alimentar o meu espírito. Porque a verdade é que se a gente mistificar a oração e colocar só como o período em que você separa para o seu quarto, o período em que você fica, ou que você até está na igreja, né, ali, realmente vai se tornar difícil para alguns na rotina, vai se tornar muito difícil. Agora, se você entender que o Espírito Santo está dentro de você e que a hora que você quiser, você vai se voltar para ele e ele vai falar com você, ele vai se relacionar com você, vai ver que ao longo do seu dia você pode ter vários momentos. Tem até um livro, né, o Praticando a Presença de Deus, que ensina isso de forma muito prática. Sim. Porque é a experiência de um cozinheiro, que durante o seu dia ele criou até alguns métodos para o tempo todo ele se voltar para o Espírito, de tempo em tempo ele se voltar para o seu Espírito e ele falar, ele despertar a consciência de que o Senhor estava ali dentro. Tem até uma experiência legal quanto a isso, né? Uma vez, é um testemunho, assim, que foi da onde surgiu aquela música que eu canto muito na sala de oração, que é Me Abandono. Eu tava no ônibus, na época, eu e a Rafa, minha esposa, a gente tava noivos, eu acho, e a gente tinha ido visitar os pais dela, a gente tava no ônibus lá de Caxias, e quando a gente tava voltando, de repente, a gente conversando, assim, eu e a Rafa, a gente conversando, assim, no ônibus,
Aí, do nada, me deu uma saudade de estar na presença, de tipo assim... Realmente, não era aquela coisa de só você se voltar ali, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui e tal. Não, de estar na presença, de me quebrantar, de estar ali, de estar com o Senhor e tal. Aí eu fui, olhei pra ela estava falando, a gente estava conversando sobre coisa de casamento, eu segurei ela assim. Aí eu falei, amor, deu uma saudade do Senhor agora. Meu coração chegou a apertar. E aí eu preservei aquela coisa que estava dentro do meu coração. Aí quando eu cheguei aqui na igreja, eu peguei meu violão e eu comecei a fazer a música. Ela fala, né? Mesmo vivendo em mim, eu sinto saudade da presença que eu sinto quando eu me achego a ti. Porque não é porque eu tô na presença e a presença está dentro de mim que a consciência dessa presença ela é real. Porque à medida que a gente aplica a nossa intenção, como o pastor falou, a gente aplica a nossa intenção, a gente de forma proposital se chega diante do Senhor, é outro nível de consciência. E aí eu comecei a compor a canção falando exatamente sobre isso, né? E aí chega o nível mais alto, que é o me abandono. Aí você esquece. Esse lugar que o pastor Douglas está falando, esse lugar de você estar fazendo coisas simples, né? Porque essa semana passada também eu estava pedalando e aí a gente estava subindo ali a Niemeyer ali, cara, maior esforço ali, eu atrás fazendo maior força, estava ouvindo louvor. Cara, e aquele louvor estava colocando assim, de repente, essa mesma consciência de que eu estou ali fazendo o esforço. Eu comecei a cantar, comecei a chorar. Eu pedalando, fazendo o maior esforço ali para não perder a roda, desesperado, mas eu comecei a chorar, Senhor, obrigado. E daqui a pouco eu olhava assim, aquela imensidão do mar, aquela paisagem, eu chorando ali, Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor está em mim, aqui ofegante, quase morrendo, quase perdendo a roda, mas chorando ali na presença de Deus ali, sabe? Então, assim, essa consciência e essa constância tem a ver com algo que nós estamos fazendo algo espiritual. E é óbvio que tudo que você faz de forma espiritual, você vai ter a oposição da nossa carne. Sim. Você vai ter oposição, porque a carne faz oposição ao espírito e o espírito faz oposição à carne, e ambos eles vão se, sabe? Sim. Mas o fato de você começar a orar vai ter oposição, mas é a disciplina, é a revelação dessa necessidade. Sabe? É a revelação. Sim. Tem coisas que a gente faz sabendo que a gente precisa fazer porque eu tenho que fazer. Sim. Às vezes eu costumo falar com o pessoal, principalmente em algumas aulas, assim, a gente dá o curso matural. Tem hora, irmãos, que você não vai ter vontade de orar. Verdade. Tem hora que você não vai ter vontade de ler Bíblia. Tem hora que você... Mas quando você pega e você faz, porque na verdade é a vontade que está ali na alma, é a sua carne, é aquela coisa. Mas quando você pega e começa, às vezes é o momento mais gostoso que você tem. Exatamente. E aí você fala, ainda bem que eu vi. Ainda bem que eu vi. Ainda bem que eu fiz. Ainda bem que eu li. Eu nasci para isso. Eu nasci para isso. Exatamente. É o dia, é o momento, de cada dia, né? É o pão que você me dá, que já está ali disponível. É uma oração, na verdade, na consciência daquilo que já está disponível. Porque oração não é só para a gente ficar pedindo aquilo que a gente não tem. Sim. Né? Mas é aquilo que assim, acho que se a gente puder entender, né, e resumir, é esse diálogo com Deus, sabe, de um relacionamento, de reconhecer quem Ele é, com oração, com súplica, quando o Filipenses fala lá, de tudo que eu vou, oração, súplica, intercessão, eu faço com ações de graça, que é reconhecer que na minha necessidade que eu preciso, naquilo que eu preciso, Senhor, Tu és Senhor. Sim. E nessa questão de não ter hora e nem lugar, né? Não tem hora. Você estava falando no pedal e dentro do ônibus, eu lembrei que uma vez eu estava indo para a faculdade dentro do BRT. Tipo, não precisa ter a paisagem não, né? BRT lotado, eu em pé lá, em um lugar estratégico para não balançar tanto, né? Para não ser tão espremida. Eu estava lá e eu coloquei um louvor. E o louvor entrou de uma maneira no meu coração que eu comecei a chorar dentro do BRT. Eu comecei a chorar. Eu falei, as pessoas vão achar que eu sou louca. Só falta levantar e pregar para todo mundo agora. Porque foi uma coisa assim, realmente inundando, tão gostoso, né? Não precisa ter essa formalidade. Exatamente. Precisa ter o respeito, claro, e a reverência, lógico. mas não a formalidade de
só dentro do meu quarto, só quando toca aquele louvor, só quando... Então, mas eu queria perguntar uma coisa. Como ter uma experiência com Jesus através da oração? No sentido de... Um dia eu estava... Eu estou cheia de testemunho, né, gente? É porque a gente adora testemunho, tá? Você falou, tem testemunho? Eu, vai. A gente adora. E eu lembro que numa aula da TE, o senhor pediu para eu colocar uma música e não tinha, era só instrumental. E o senhor falou, separa um versículo que você gosta. E o senhor nos ensinou a comer da palavra. É isso. E ali eu tive uma experiência que eu fiquei tão out, assim, que eu lembrei de quando... Gente, meu tempo de rasgar meu coração, tá? Perdoa, isso foi minha velha criatura. Para a glória de Deus. Fala que eu anoto. E eu lembrei que quando eu usava, né, as besteiras do mundo, eu usava entorpecentes e tudo mais, e eu fiquei com tanta indignação dentro de mim, pastor, que eu fui na Samira lá, a diretora da TE, e falei assim, Samira, eu tô com raiva de mim. Ela, o que aconteceu? Eu falei, se eu soubesse que era dessa forma, eu nunca teria usado aquilo, porque é muito melhor. É muito melhor e muito maior. Sim. E isso foi uma forma de eu quando o senhor deu essa... Eu quero até agradecer ao senhor, né? Por ter feito isso, por ter ensinado a gente isso. Mas queria que o senhor explicasse um pouco mais disso, como ter uma experiência com Jesus através das formas de oração, né? É esse lugar que a gente vai para a palavra. Se eu não me engano, foi Salmo 68. Um dia que nós fizemos... Até vai lembrar. Agora também não lembro nem qual foi até. Não dá para lembrar, eu acho que foi até. 2017. Mas a gente pegou assim o Salmo 68. 68. Aí começamos a falar assim, vamos orar a palavra. Aí é um salmo, porque a gente acabou de ler Salmo, né? Em janeiro, lemos todos os salmos, né? O livro de Salmos. E salmos são orações cantadas. Né? São orações que eram declaradas nos turnos de oração, no tabernáculo de Davi, no templo, eram orações que os sacerdotes cantavam. Aí eu falei assim, cara, vamos fazer isso, vamos ter essas experiências. E aí nós começamos a falar assim, e começou, ao erguer-se o eterno. Esquece. Entendedores entenderão. Os entendedores entenderão, meu amigo. Aí vai virar, vai estourar tudo quanto é tempo ali, porque a gente parou. Aí a gente falou assim, o eterno. O eterno. Foi, e ficou marcado para sempre isso. O eterno, a gente fica, irmãos, o eterno. Você começa a pensar no eterno. Ao erguer-se o eterno. Ao erguer, imagina o eterno se erguendo. Aí você começa a erguer-se o eterno, dispersaram-se os seus inimigos. Uau. Meu Deus. Parou. Já parou. O eterno habita dentro de mim. E a gente ficou ali, sabe? O eterno habita. O eterno, tu és o eterno. E a gente ficava nesse lugar de pegar um salmo e começar a declarar e a meditar na eternidade dele. E você começa a declarar essas coisas. E da sua presença fogem os que lhes são adversários. Mas não tem como você não olhar os seus inimigos, todas as suas dificuldades e pensar, peraí, eu estou do lado do eterno. Exatamente. Meu Deus. Aí leva a experiência, né? Leva a experiência. O eterno, aí você fica o eterno, essa consciência, o eterno habita em mim, o eterno habita em mim, ele está aqui. O eterno, você pode pegar também, salmos muito conhecidos, Salmo 23, o Senhor é. Já deu ruim. Aí já deu ruim, não, já deu bom. Já deu bom. Ele é, ele não será, ele não vai ser, ele não pode se tornar, ele talvez seja, ele é. Uau. E aí vem a melhor parte que eu gosto. Meu. Aí começa. Cadê o seu violão? Aí já vai. Tem que ter trazido o violão. Ele é o meu pastor. E nada. Você pega esse texto, você não só lê, você ora esse texto. Sabe? Então, você começa a ler a palavra, a comer a palavra. Sim. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Você está angustiado? O Senhor me faz levantar, me leva a pastos verdejantes. Sabe? Preguei quarta-feira, agora lá, e lembrei de Davi quando ele fala: a sua alma está abatida. Davi pegava lá e olhava para o espelho. Lá eu falei: você tem que olhar para o seu espelho e falar: ô alma, por que você está abatida? O que está abatido, ó minha alma? Descanse em Deus e espere em Deus. Nossa.
porque ainda o louvarei. Então, de vez em quando você precisar, dá uns berros. Ô, alma! Não vou gritar para pastor, não, que dá vontade. Se não faz, eu dar uma reclamada. Aqui, ó, não grita, não. Ô, alma! Por que você está abatida? Espera em Deus. Então, você pega a palavra e você vai começar a ter experiência, você pede uma licença poética, né? Você vai pegar, vai fazer das suas palavras. Mas porque se a Bíblia não for para você, a Bíblia é para nós. Sabe? Eu vou pegar a Bíblia e vou fazer das minhas palavras. Vou pegar aqui, Davi, eu sei que você tem muito texto aqui que eu queria ter escrito. E eu gosto até desses salmos porque parece que faz orações que eu quero fazer, mas não consigo. Exatamente. Mas e aí hoje acaba... É aquilo, sabe aquela coisa assim, tem frases que a gente gostaria que fosse nossa. Mas, irmãos, é como se fosse. Tá disponível, é como se fosse, está liberado, sabe? Você pega essa palavra, o Senhor é meu pastor. Não, mas é o Davi que escreveu, era pastor dele. Não, ele é meu. Exatamente. O Salmo 62 fala assim, eu amo, que ele começa falando assim, só o Senhor silencia a minha alma. Aí. Quando eu estou agitada, eu vou nesse salmo e falo, Senhor, só o Senhor silencia a minha alma. Silencia a minha alma. Fica à vontade. A gente não vai acabar, não. Fiz calar e sossegar a minha alma. Olha só, vamos voltar. Time's out, off, acabou, over, time's over. Eu tô lançando tudo que eu tenho de inglês pra fora aqui. Mas vocês vão voltar. A gente volta daqui a pouco falando um pouco mais também relacionado, então, isso aqui de oração. Agora, uma verdade, né? Fala a verdade, eu fiquei arrepiada várias vezes aqui, o meu coração acelerou várias vezes e eu só lembrava do versículo que fala, não ardia o nosso coração enquanto eles falavam? Glória a Deus. Porque arde, né? Eu tenho absoluta certeza que esse programa vai render vários testemunhos. Amém. As pessoas vão encorajadas, elas vão ser encorajadas a irem para a presença de Deus e saírem dali com experiências para compartilhar e outras pessoas vão ser tocadas por isso. Ó, manda pra gente, a gente gosta de testemunho, eu sempre falo isso aqui. Então daqui a pouco a gente volta, daqui a umas semanas, mas a gente volta com eles dois, ok? Um beijo, dá beijo. Tchau, tchau.